Agora, Lucimar, você está aí, Lucimar? Sempre aqui. Bom dia a todos. Você é uma soldada, Rapaz, você é uma soldada da mamografia, né? No Brasil, ela é do Rio de Janeiro, vai, não era contato do em serviço, conjunto foi aí do com a Rio de doutora Janeiro, André Petrelli, agora do sempre. Brasil. Muito, Já vou para 18 anos essa parceria. muito produtiva, né? Aqui 18 para nós, anos. Lu, isso não é por acaso, né? Essa sintonia, essa afinidade não é por acaso, né? Ah, lembrando aí que essa palestra da doutora Andréia não serve só para mamografia, sabe? Como eu sei que tem pessoas aí de outra modalidade da radiologia, a boa anamnese e o bom atendimento ao paciente é para a área da radiologia, né? Ótimo. Isso mesmo, bem lembrado. Ela serve para o geral. Onde houver paciente, o paciente é o mesmo ser humano, né? É o mesmo ser humano. Claro que a mamografia tem uma peculiaridade, envolve os problemas naturais das mulheres e os problemas consequentes da mulher que vai fazer um exame de mamografia. Ela está numa situação muito vulnerável. Você vai abordar na tua palestra. Nesse momento, para falar de densitometria óssea, a pessoa que queria falar de densitometria óssea, a Gabriele, teve uma intercorrência de última hora e não pôde, mas como você é MacGyver da mamografia e da densitometria óssea, né, nós estamos aqui para isso e nós vamos, então, facilitar até um melhor entendimento para o que interessa para os participantes, os nossos congressistas. Nós vamos, então, abordar algumas questões da mamografia que são mais diretamente relacionadas ao interesse, ou seja, mercado de trabalho, que é, o que faz, e etc. Então, Hum. Lu, eu vou te fazer algumas perguntas, por gentileza, e você vai, vai elucidando para a gente compreender melhor esse mundo da densitometria óssea, que, na verdade, se transformou numa live, né, entre nós dois. Então, nossa, como é que você está? Tudo bem? Você estava um pouco ansiosa ainda há pouco, mas agora já está tudo bem, né? Não, tá tudo bem, porque eu não sei, do nada o negócio não entrava e depois entrou. Não tem explicação e eu nem procuro explicação nessas coisas. Entendi. Então, então, Lucimar, nossa primeira pergunta para você relacionada à densitometria óssea é para você falar um pouco, tecer um breve histórico da evolução da densitometria óssea aqui no Rio de Janeiro mesmo, porque você falando do Rio de Janeiro, você acaba elucidando o cenário nacional. Evidente que tem algumas peculiaridades, para quem está muito no interior, muito isolado na Amazônia, etc., isso foge um pouquinho de algumas questões. Mas o básico é a tua experiência mesmo, é o que você está acostumado aqui no Rio de Janeiro. Ah, bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer ao Brasil desse convite, tá? Que é importante a gente participar desses eventos que fazem diferença na nossa vida mesmo como profissional, né? Tá me ouvindo direitinho, seu Brasil? Tá. Está ótimo, Lucimar. Pode Tá. continuar. Muito Não, bom. como eu sou técnica há muitos anos, né, eu sou dedicada à mamografia, desde 98, mas eu sempre trabalhei também com densitometria, tá? Eu fiquei mais pendente à mamografia, mas também eu trabalho com densitometria. E ao longo desses anos que eu trabalho na área mais dedicada à mulher, eu pude participar da evolução. Quando eu comecei a trabalhar, eram equipamentos muito lentos, equipamentos muito analógicos, tá.
o posicionamento da densitometria continua o mesmo, porque isso não muda, mas a maneira de como a gente vai fazer, como a gente vai operar esses, aparelhos, isso melhorou muito a nossa vida como técnico e os resultados também. Então eram equipamentos que a gente tinha que, quando terminava de fazer a densitometria, a gente tinha que ficar ali indo pontinho por pontinho para fazer análise, para poder, eh, colocar a coluna certinha, o fêmur certinho. E hoje em dia não. Hoje em dia, praticamente, quando a gente termina o exame, ele já vem quase que totalmente analisado corretamente. Então, isso facilita o trabalho do técnico e acaba dando eh, um resultado, mostrando ali uma assertividade muito maior. Porque hoje em dia a gente tem como fazer a comparação do exame de um ano com o outro. Isso faz muita diferença para o médico na hora de dar o laudo. A densitometria, todo mundo sempre teve como se fosse um exame: "Ah, é besteira". Não é, é um exame que está evoluindo cada vez mais, os equipamentos evoluindo cada vez mais. A gente demorava para fazer uma coluna, era de 15 a 17 minutos, um fêmur era mais ou menos 10 minutos para fazer a aquisição, e hoje em dia são segundos. Segundos eu faço uma coluna. Tem equipamentos que, dependendo da paciente, 45, 50 segundos faz a aquisição. Então a gente, vê essa modernização e o aumento até mesmo do número de paciente, porque se fazia um corpo inteiro, pô, era 40 minutos lá para fazer um corpo inteiro. Hoje em dia a gente faz em muito pouco tempo. Então, assim, teve uma melhoria muito grande da densitometria. Tudo bem? Tudo, tudo. Podemos ir para a próxima? Podemos. Então, Lucimar, você falou um termo aí que eu quero pegar esse termo para a gente já avançar para a segunda pergunta. Quando você falou que as pessoas menos, digamos assim, informadas, achavam, pelo menos na época, que a densitometria óssea, fazer densitometria óssea, executar o exame de densitometria óssea, seria uma besteira do ponto de vista do profissional, né? Então, baseado nisso, a gente sabe que a densitometria óssea ficou durante décadas marcando passo, não evoluía, né? Digamos assim, muitas vezes entregue a pessoas que não eram profissionais da radiologia, das imagens, né, do radiodiagnóstico, às vezes treinavam pessoas, né, para fazer isso, e gradativamente, somente agora, recentemente, que gradativamente o avanço tem sido maior. A que você atribui isso, Lu? Olha, realmente, eu mesma, quando eu comecei a trabalhar na parte de mamografia e densitometria, né, eu fui trabalhar numa clínica aonde eu cheguei e tinha uma pessoa fazendo a densitometria naquela unidade. E eu, para mim, assim, eu só trabalhava com raio-x convencional na época. E eu descobri que era a menina bonitinha da recepção, a menina espertinha da recepção que fazia densitometria e fazia mamografia, tá. Aí eu achei aquilo que, na minha cabeça, apesar ainda da densitometria, era uma coisa que não era muito bem vista, assim, era uma besteira, era um luxo. Aí eu falei assim: "Ah, não, é porque aí o doutor lá me ensinou e me colocou aqui para fazer". Por sorte, essa menina era bem aplicada e ela estudava, ela lia, ela procurava saber, mas não, mas era a menina da recepção.
Aí eu fui e perguntei para ela, mas como você sabe que um fêmur está bem posicionado? Ah, é quando esse carocinho aqui não aparece. O carocinho era o trocânter menor. Então, assim, pegava aquela pessoa dos serviços gerais, porque era uma menina esperta, uma menina bonitinha, para fazer, porque na cabeça dos contratantes, para densitometria, bastava ser bonitinha, inteligente ali, tratar bem o paciente, porque a densitometria não tinha muita serventia. Até mesmo os médicos, às vezes, naquela época, não tinha essa consciência da importância da densitometria. Mas depois eu acho que um trabalho assim, muito grande, e eu acho que você tem uma contribuição nisso, quando você esteve à frente do conselho, você fez muito, você brigou muito para isso, para ser densitometria ser realizada por técnicos e não pela menina bonitinha da recepção, né? E quando a fiscalização começou a ver isso, quando os próprios donos de clínicas e médicos começaram a ver que não poderia colocar aquela pessoa ali, principalmente assim, a dose de radiação é muito baixa, mas é radiação. Então, as únicas pessoas que podem operar equipamento com radiação são as pessoas com formação, técnicos e tecnólogos, tá? Então, eu acho que foi uma conscientização que foi muito lenta, a gente foi muito devagar para conseguir isso, e fazendo com que as pessoas não aceitassem trabalhar numa clínica onde tinha pessoas bonitinhas da recepção trabalhando na mamografia, trabalhando na densitometria. Foi muito lento. Hoje em dia, a gente não tem mais isso acontecendo. Então, assim, eu acho, com certeza, que foi, pelo menos no Rio de Janeiro, você contribuiu muito para essa conscientização, tanto profissional, porque a técnica achava que ela ia fazer densitometria, ela não estava sendo valorizada quando ela ia fazer densitometria, porque era um exame bobo. Pelo, muito bem. Agora, vou te fazer uma outra pergunta que parece redundância, mas assim, nos últimos anos a densitometria tomou um vulto bem diferente, né? Avançou rapidamente e ocupando um espaço também no emprego de profissionais, né? Os nossos colegas técnicos e tecnólogos. É bem interessante, né? Como você mesmo falou, conseguimos vincular, por exemplo, a formação, digamos assim, a qualificação profissional, juntando a mamografia com a densitometria, levando em conta que os dois exames são, digamos assim, não são emergenciais, são agendáveis, e, portanto, dá perfeitamente para agendar, organizar os serviços e agendar os dois exames para a mesma profissional fazer. Daí a importância de junção do nosso curso com a mama e com a densitometria óssea. Mas, assim, em termos de tecnologia e das ciências relacionadas à densitometria, como você explica ou justifica esse avanço repentino, digamos assim? Quais os fatores que podem ter influenciado isso aí? Olha, Brasil, a gente vive uma quase que uma epidemia de pessoas fora do peso, de pessoas com alimentação ruim, de pessoas sedentárias. Eh, e isso trouxe, alguns problemas de saúde, tá. Eh, eu sempre brinco que tudo na vida para a gente ser saudável, a gente não pode ser sedentário, né, evitar fumo, excesso de bebida, e alimentação boa. E a gente está vendo que as pessoas hoje em dia, não querem comer comida de verdade, as pessoas não querem fazer atividade física, não tem tempo de fazer atividade física. A gente pode fazer dentro de casa, né. Eh, "Ah, eu só
Ah, é o único jeito de eu relaxar é tomando a minha cerveja todo dia. Gente, eu não sou contra a cerveja. Se eu fumasse, eu não gostaria que ninguém falasse para eu não fumar, porque quem fuma sabe o mal que faz. Mas por causa desse aumento de sedentarismo e má qualidade de vida, as pessoas foram adquirindo obesidade. Quando você vê uma pessoa obesa, ela pode estar desnutrida. Tá? Uma pessoa obesa não quer dizer que ela está obesa porque ela está bem alimentada. Não, é o contrário. Esses alimentos que a gente compra pronto nem sempre são os melhores para a saúde. Então, com isso, adquiriu a obesidade, a osteoporose, a osteopenia, muita gente fazendo bariátrica, e para isso tem alguns acompanhamentos que obrigatoriamente devem ser feitos, e um deles é a densitometria, porque tem que saber como está a saúde dos ossos. E é o melhor jeito de saber se uma pessoa está com osteopenia, se está com osteoporose, se precisa, qual a quantidade de cálcio aquela pessoa tem que tomar, é, é fazendo a densitometria. Isso vai direcionar o médico para aquela pessoa. Os atletas de alta performance fazem densitometria. Tá? Se eu não me engano, lá na seleção brasileira, né, no comitê, eles têm aparelho de densitometria, porque eles têm que ver como está ali, se tem alguma perda, se tem excesso ali de cálcio ou não. E a densitometria, a gente sabe que o exame de sangue vai dizer a quantidade de cálcio, de vitamina D, mas a densitometria vai mostrar como estão os ossos. E por quê? Que qualquer queda, qualquer falta, às vezes, de nutriente, faz com que uma simples queda torne-se um problema muito grande. E hoje em dia é o endócrino que pede, é o cardiologista, é o ginecologista, é o ortopedista. Eles estão aptos a pedir a densitometria. E esses médicos, eles entendem hoje em dia de densitometria. Eles olham não só o resultado, mas olham a imagem. Eles olham se o exame está ali bem posicionado, porque um exame também mal posicionado pode mascarar ali um resultado. Então, o que fez com que elevasse a qualidade da densitometria é a qualidade de vida nossa como pessoa, né? Eh, Hoje em dia, pede-se densitometria até mais cedo. Às vezes, uma pessoa com problema de tireoide, uma pessoa que operou a tireoide, às vezes é jovem, mas os médicos pedem a densitometria. Pessoas que fez cirurgia de vesícula, porque a vesícula ajuda a, a fixar ali a vitamina D no organismo. Então, a gente sabe que falta de vitamina D, falta de cálcio, leva à osteoporose. Então, foi a nossa qualidade de vida ajudou a elevar o nível da densitometria. Muito bom, Lu, essa tua explanação, né? Só para um complemento do entendimento, na verdade, com a conscientização social da questão sociológica, né? Ou seja, o aumento da expectativa de vida, o aumento da idade média da população de um modo geral, levou, por exemplo, a uma preocupação com a saúde desses idosos, e não só isso, né? Novos Novas áreas da medicina começaram a reivindicar também isso como uma necessidade para acompanhar clinicamente seus pacientes, conforme você falou, né? O geriatra, o endócrino, e também você mencionou a medicina esportista, né? A medicina esportiva, por exemplo, ela aparece aí como um fator importantíssimo, paralelo. Por quê? Porque ela acaba como ela participa mais dos meios de comunicação, ela acaba divulgando mais a densitometria óssea. Divulgando mais a densitometria óssea, ela ajuda a população de modo geral, e inclusive a população médica, que poderia estar pedindo esses exames,
e ainda está meio que reprimida, ajuda a uma compreensão seguinte, olha, não necessariamente eu tenho que pedir densitometria óssea somente para mulheres ou acima de 60 anos e tal, qualquer idade em que houver necessidade clínica de melhoria desse acompanhamento, né? Acompanhamento de diagnóstico, de prognóstico e de tratamento, evidente. Então, baseado nisso aí, nesse aumento da importância, você tem o outro lado, que é aquele lado geralmente que você não percebe, que é o quê? Os fabricantes. Eles começam a investir, eles começam a aplicar dinheiro em investimento em tecnologia, pesquisa para melhoria dos equipamentos, porque aí paralelamente a essa questão que nós estamos explicando, entra uma briga que se chama briga de mercado, competição mercadológica dos equipamentos, dos avanços científicos, conhecimentos aplicados a essa tecnologia e aponta para o que você falou, equipamentos hoje de ponta, reduzindo o tempo, melhorando a qualidade de exame, e alterando, inclusive, sítios que antes eram bem restritos, né? Poucos sítios interessavam, agora você já tem com boas qualidades da imagem, que não é imagem diagnóstica, mas são imagens com outra finalidade, para ver a densitometria do tecido ósseo, principalmente, né? E, portanto, esse bojo tudo compõe, digamos assim, o momento atual que a densitometria é, demonstra. E aqui, para nós que somos, digamos assim, um lado profissional que acompanha, não só devemos estar preocupados com o acompanhamento, mas como também com o andamento, a perspectiva de mercado, ou seja, nós temos que estar prontos para a evolução desse mercado, porque mesmo existindo leis, a lei sozinha não garante o exercício profissional naquela área. Se ele não tiver o profissional adequado na hora que ele precisa, ele dá o jeito dele. Depois ele resolve a questão de justiça, de conselho, de fiscalização. Tá bem? Então, Lu, quer fazer mais um complemento? Olha, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, que como você falou aí, variação de sítios hoje em dia, é densitometria infantil. A gente faz muita densitometria infantil, né? Infantil também é até 19 anos e 11 meses, né? Porque a gente vê também uma mudança muito grande nas nossas crianças, por vários motivos, né? Eh, então tem crianças que precisam, que faz um acompanhamento, e a densitometria é um deles, por uma série de problemas, né. E em relação aos fabricantes, eu fui na JPR agora em maio, acho que é maio, né. É impressionante, fabricantes que não faziam densitometria e agora estão lá fabricando os equipamentos de densitometria, tá. E cada um quer oferecer uma coisa melhor do que a outra. Isso melhorou o concorrente. A densitometria, os equipamentos, eu não tenho muita noção, mas não são assim equipamentos muito baratos, mas não são equipamentos de eh, ter falhas, ter problema com muita frequência, né. Claro, mantendo manutenção preventiva, que é uma coisa importantíssima, mas, a gente vê, eu pude ir a vários estandes e observar isso, como tem fabricantes que não se dedicava à densitometria e agora tem, né. A qualidade, porque hoje em dia faz densitometria para ver a osteoporose, faz corpo inteiro para ver mesmo essa parte de, eh eh, quando as pessoas precisam ver ali eh eh a massa muscular, a massa gorda, a massa magra mesmo, a densitometria consegue mostrar isso, né. Faz às vezes tem sítios para ver, fraturas de coluna. Então hoje em dia ela é bem vasta, assim, não é qualquer não é você chegar
vou fazer densitometria e pronto. Não, hoje em dia tem que ter um grande treinamento. Não é só chegar lá e colocar o paciente e ok. Não é só isso. Apesar dos equipamentos estarem muito modernos, muito intuitivos, mas não é só isso. Hoje em dia, a gente tem que conhecer o que está fazendo. E isso mudou, melhorou muito a qualidade técnica e a qualidade de um resultado para o paciente. Muito bom, Lu. Vamos então a mais uma pergunta. Vamos pegar o gancho lá de trás, quando você falou que no teu início profissional você chegou a encontrar pessoas leicas, né? A bonitinha da recepção, a bonitinha às vezes da limpeza e tal, fazendo densitometria óssea, né? Ou seja, estava executando, repetindo, por uma questão de repetir o que foi treinada, mas não havia conhecimento de causa, portanto, salvo aquelas pessoas que procuravam, de alguma maneira, conhecimentos, né? Estudar, etc. e tal, mas ainda assim existia a questão do exercício ilegal da profissão, né? Então, de lá para cá, a radiologia incorporou essa prática, né? Conseguiu convencer, incorporou, consolidou, e hoje é um pouco difícil você ouvir falar de alguém exercitando essas práticas que não sejam colegas, né? Ou seja, com exercício legal da profissão atualmente. A que você atribui isso, por exemplo? Eu acho que é a conscientização dos próprios, contratantes. E outra coisa, por quê? A mamografia, ela era muito difícil você ter na mamografia a menina bonitinha da recepção. Nesse caso que eu falei específico era, mas era muito mais difícil ter uma pessoa que não era técnica fazendo mamografia. E com isso, os donos da clínicas perceberam que a mesma pessoa que faz a mamografia faz a densitometria. Então, isso é uma coisa que cada vez mais, para ser contratado, tem que fazer mamografia e densitometria. Ninguém mais quer contratar uma pessoa que faça só mamografia ou faça só densitometria, porque as agendas hoje em dia acabam sendo casadas, tá? Ah, mas tem densitometria e tem mamografia na clínica, então são duas técnicas, mas as duas técnicas têm que fazer as duas modalidades. Porque, hoje eles não querem mais essa, só uma modalidade, não é viável, tá. Vamos supor, aconteceu alguma coisa com uma técnica, mas eu não preciso desmarcar a agenda toda, porque tem uma técnica que faz os 2, tá. Aonde eu trabalho, a contratação é assim, tá. A pessoa tem que ter mamografia e densitometria, tem se alguma pessoa for contratada fazendo só mamografia, ela é treinada a fazer densitometria, porque não tem como, tá? Só nas unidades mesmo que a gente não tem densitometria, é que a pessoa só é contratada para mamografia, mas em qualquer momento ela pode mudar de unidade, pode ter densitometria. E isso fez com que acabasse aumentando a vaga para pessoas, para técnicas, e com isso, o interesse das técnicas, das profissionais, em aprender densitometria, porque elas começaram a ver que não é um luxo fazer densitometria, é questão de saúde e questão profissional. Né. Outro dia eu ouvi assim: "Pô, fazer densitometria é fácil, colocar o paciente lá é fácil, mas eu quero ver fazer densitometria com qualidade. Deitar o paciente lá e apertar o botão para o aparelho fazer escanear é fácil". Então, assim, isso é uma coisa que contribuiu muito, tanto para o aumento no mercado de trabalho, os cursos, tá, a conscientização profissional, não basta eu fazer só o curso de mamografia, não basta eu fazer só o curso de densitometria,
E não basta eu só aprender a fazer densitometria, eu tenho que conhecer densitometria. Então essa conscientização dos contratantes ajudou muito no aumento da qualidade da técnica na densitometria também. Muito bem, Lu. Bem lembrado. Isso, na verdade, você ventilou lá atrás também, que, o, digamos assim, o que fizemos aqui no CENIB, juntando a densitometria com a mamografia, foi primordial, né? Por quê? Não adiantava brigar com o empregador. O empregador ele queria solução para viabilizar de uma maneira, de uma forma mais econômica possível e melhorar a qualidade do produto que ele está no mercado disputando com o concorrente. Então, quanto melhor o produto dele, mais rápido, mais eficaz, melhor a propaganda daquele serviço e a maior quantidade de pacientes, e indicação de especialistas para fazer o exame com ele. Então, na nossa época do conselho, a minha equipe percebeu isso. Olha, tem gente, a densitometria óssea está tomada de exercício legal. De um modo geral, os médicos não veem isso como necessidade do técnico em radiologia, da técnica, mas nós enxergamos aí um nicho. Espera aí um instantinho. Grande parte dos serviços onde existiam, no caso, mamografia, também existia uma densitometria óssea. Então, os dois exames, a gente raciocinou o seguinte: os dois exames são agendáveis, não existe emergência. Então, peraí um pouquinho, vamos pensar um pouco como o empregador, de uma forma tranquila, para que ele se convença. Se fôssemos um empregador, tivéssemos já pagando, por exemplo, uma técnica, que na época só existia técnica, né? Pagando uma técnica para fazer mamografia. E, em alguns momentos, essa mamografia, nem sempre a paciente falta, então o horário de trabalho dela tem um horário mais tranquilo, tem um horário que não tem exame, então por que não encaixar os exames de densitometria aí para a mesma profissional? Aí entramos naquela questão, ó, o CENIB é uma instituição que está voltada principalmente para o ensino, a formação e qualificação, especialização de profissionais da radiologia. Então, tomamos isso como responsabilidade, fizemos o projeto, juntamos a mama com a DO, e inicialmente com uma certa resistência, muita gente querendo fazer só mama e tal, e o empregador absorveu isso, bateu palma e você apontou a questão certa. Foi o convencimento do empregador, especialmente quando ele percebeu que era vantagem, inclusive econômica. Ele não precisava, porque o que ele mais batia era o seguinte: ele batia o seguinte: eu não tenho condições de empregar uma profissional cara, como é a técnica em radiologia, para fazer somente densitometria, tem um exame barato e pouco, e uma demanda muito baixa. Não se paga, eu não vou ter prejuízo quanto a isso. Mas quando o CENIP apresentou essa solução, e as primeiras profissionais, você já estava lá no meio, já estava ajudando, inclusive dando aula, ajudou a preparar esse pessoal, né? Como até hoje você continua, ajudou a preparar essa mão de obra qualificada, foi muito bem absorvida e evoluiu, está consolidado, né? O mercado de instrumentia óssea, a ponto de hoje nós já, de uma forma ainda tímida, mas vai progredir, da gente já ouvir o termo densitometrista. Ou seja, já está abrindo espaço, praticamente como a mama abriu, ou seja, mamografista. E agora vem a densitometrista. Isso tudo abre uma perspectiva de evolução, de crescimento desse mercado, que é nosso, né? Nós, na medida em que consolidamos a mamografia, consolidamos também a densitometria óssea como um mercado que se amplia e que a gente não sabe bem prever até que ponto vai chegar. A gente só sabe
que isso está evoluindo e vai continuar evoluindo. A tendência são novas especialidades médicas começarem a incorporar esse tipo de exame para juntar, para agregar valor clínico de avaliação e análise clínica digamos assim, no cuidado aos seus pacientes. Então, tem uma perspectiva aí muito boa, né? Que acompanha a mamografia, mas que pode até, quem sabe, atropelar a mamografia e se tornar um mercado mais promissor até do que a própria mamografia. Vai ser um pouco difícil, né? Por exemplo, E, Brasil, onde eu trabalho, eu tenho quase 100 técnicas que fazem mamografia e densitometria, fora as técnicas terceirizadas, e agora novas técnicas de uma nova marca chegando que fazem mamografia e densitometria. que ótimo. Então, estamos certos na nossa linha de avaliação, né? Tá sem som, Brasil. Tudo Tá bem. sem. Opa, agora está legal, né? Tá. Então, eu vou te fazer uma última pergunta para fechar esse bloco, relacionando, bloco não, fechar a nossa live, em relação a tudo isso que a gente falou, mas, por exemplo, para elucidar a questão do perfil profissional. Como você vê a moldação ou a moldagem, por exemplo, do perfil profissional da mamografista, já que tem que estar preparada para esse novo mercado, né? Mamografista, desculpa, densitometrista, como você vê esse perfil profissional, quais os cuidados né, de formação ou de formatação do perfil profissional da densitometrista, que de um modo geral é mulher, né? Em relação da mamografista. Então, Brasil, quinta e sexta eu participei de um. É obrigatório, né, de acordo com a nossa legislação, que todos os profissionais da área da mamografia façam uma atualização, um curso de aperfeiçoamento por ano. As empresas têm que oferecer isso. E a gente fez quinta e sexta. Tinha a parte da densitometria. A qualidade, a qualidade, as informações em relação à densitometria, a gente vê como as técnicas têm que estar com o mesmo preparo, tá? A gente teve a palestra, infelizmente a Gabriele não pôde vir, mas ela deu uma aula assim, muito, muito boa. Teve um médico que acompanhou, também falou sobre a densitometria, porque não é mais só chegar lá e fazer. Eu, por exemplo, a mamografia, as pessoas às vezes acham assim, eu tenho que estar super preparado, e realmente tem que estar. É um monte de coisa, é a anamnese, é o exame bem posicionado, é o trato com a paciente, e a densitometria não é diferente, tá? As pessoas têm que fazer atualizações, as pessoas têm que ter a consciência que não é só um exame que vai ser impresso em papel para entregar ao paciente. Aquele impresso em papel, ele tem que ter qualidade, eh, tem que conhecer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que foi o que eu ouvi muito quinta e sexta. Como que eu vou fazer, paciente está com uma vértebra aqui que tem uma densidade mineral óssea muito grande. Como que eu faço? Como eu vou excluir essa vértebra? Aí eu fiquei ouvindo, prestando atenção no burburinho. Nossa, e agora? A gente vai ter que fazer isso. Antes só fazia quando o médico pedia. Não, agora o médico quer que elas que tenha conhecimento de que essa vértebra aqui não é, ela não vai entrar no laudo porque ela já está comprometida. Então, e fazer análise das outras vértebras. Então, como que eu faço isso? Como que eu faço essa conta? Mas isso é a minha parte? Sim, é a nossa parte como técnico. Assim como eu não posso ser uma apertadora de botão para fazer mamografia, eu não posso ser uma pessoa só de dar o enter para fazer a densitometria. Então, é conhecer mesmo, o preparo hoje em dia não é só ir lá e saber a evolução da densitometria,
saber que eu tenho que colocar a paciente ali retinha, certinha, a perna no puff para fazer a coluna, tá? Depois que eu faço aquela coluna, eu tenho que saber como analisar aquela coluna. Tá certinho? Todas as 5 vértebras estão ali? Nossa, eu tenho que excluir alguma vértebra? Nossa, eu vou ter que fazer um antebraço para complementar aquele exame por causa de uma limitação da paciente? A paciente tem prótese de glúteo, o que que eu tenho que fazer? Como fazer o fêmur? Então, não o preparo é muito sério. Os cursos têm que atualizar sempre, tá? Hoje em dia, começou com o CENIP, mas a gente já vê vários cursos, sabe? Eu, às vezes, falo com pessoas de outro estado que falam da evolução, de como conheceu, de como ver como a densitometria tem uma qualidade. Eu vejo a exigência dos médicos que vão dar laudo, a exigência da qualidade. Olha, não, você analisou esse exame errado. Então, conhecer a anatomia. Porque, igual eu falo, eu posso não ter muita experiência mais na parte de computador lá, de fazer algumas coisas, mas eu sei posicionar, porque eu sou técnica em radiologia. Às vezes eu vou para as unidades, eu falo com as meninas assim: deixa eu posicionar. Eu vou lá, posiciono, vejo onde eu vou incidir o laser para começar, e eu sempre falo, viu, é assim, você tem que posicionar de uma vez, porque às vezes as pessoas posicionam o paciente e vai dando lá o enter e vai cancelando e começando de novo, porque está com preguiça de ir lá e posicionar, e levantar e acertar o paciente. Então, um exame que pode ser em poucos segundos, poucos minutos, acaba se tornando um exame mais longo. Tá? Então, não pode ter preguiça, tem que ter o cuidado, tem que ter a atenção. É a mesma atenção que eu faço uma ressonância, uma tomografia, uma mamografia, é a densitometria. É o mesmo valor. Porque se eu der um resultado errado, a paciente pode tomar um cálcio, uma quantidade de cálcio que não deveria, ou deixar de tomar uma quantidade de cálcio que deveria, tá? Então, não é só fazer aquisição. Hoje em dia é conhecer, é saber o que mais eu posso fazer aqui. Eu posso fazer o complemento. Nossa, tem uma densidade maior aqui. Será que é o botão da roupa? Será que ela tomou cálcio e ainda o organismo dela não desfez aquele cálcio? Será que ela fez um exame contrastado há menos de 7 dias e está dando essa densidade muito alta? A anamnese na densitometria é extremamente importante. Então, assim, é um preparo muito grande, não é só fazer densitometria, é fazer densitometria. Eu também faço densitometria. Eu faço densitometria. Eu acho que primeiro a gente valorizar. Eu sempre falei lá na mama, quando a paciente pergunta: se você vê alguma coisa no meu exame, você me fala? Aí a gente responde: não, eu sou só a técnica. Não, eu não sou só a técnica, eu sou a técnica, tá? Eu não entendo de resultado. E a densitometria é a mesma coisa. Eu não faço só densitometria. Ah, eu também vou lá e faço densitometria. Não, eu faço densitometria e mamografia. Ou eu faço mamografia e densitometria. É ter essa conscientização da técnica como profissional é que faz e fez com que a gente crescesse mais na nossa área de densitometria, fôssemos valorizados, o mercado visse isso, os fabricantes perceberem isso, e ver a qualidade que a gente tem nos equipamentos. Então, preparar mesmo e sempre estudar, ver o que tem de novo no mercado. A gente, no curso, a gente não pode ficar ali sem se atualizar. A gente tem que, é igual eu faço na mamografia, toda a turma, eu sempre tenho coisa nova. Na densitometria, a gente sempre tem assunto novo, sempre tem dúvidas para serem tiradas. Muito bom, Lu. Só um gancho, quando você fala atualmente, dessa equiparação, esse cuidado que tem que ser o mesmo, né, no preparo da profissional, eu quero lembrar também eh, de que o nosso curso aqui,
né? Até alguns anos atrás, a gente separava, assim, a gente dava uma alternativa para a candidata escolher fazer só mama ou só densitometria ou as duas coisas, né? E a situação evoluiu tanto, porque a gente está sempre linkado no mercado de trabalho, você é uma das pessoas de ponta que estão sempre, digamos assim, atuando e percebendo isso e trazendo para a gente incorporar no ensino, né? Essas preocupações, daí porque a gente está sempre atualizado, ou sempre mostrando para o nosso aluno as tendências, o que ele precisa, né? No que ele precisa se separar e se preparar para o andamento do mercado, né? Então, nós paramos de ofertar essas opções e passamos a consolidar o curso. Olha, o curso é de mamografia e densitometria óssea, né? Ou seja, com 6 meses. E com 6 meses, né, embora você, como principal professora, né, saiba e tenha conseguido inserir os principais conteúdos, os principais ensinos para preparar essas pessoas, o mercado tem absorvido bem, graças a Deus, as nossas alunas, mas você sabe que com o tempo vai ficando cada vez mais apertado o tempo, porque os conteúdos vão aumentando, não é isso? Devido ao avanço de tecnologia, de tendências de mercado, de comportamentos sociais, de exigências médicas, né, em relação a exames, de complementos e etc. E tal, né? Então, é, só para lembrar para as pessoas que estão assistindo, a nossa turma, a nossa próxima turma de mamografia e densitometria óssea, ela tem início agora no dia 19 de outubro, também aos sábados, presencial, com a professora, né, capitaneando aí, como sempre, capitaneando a professora Lucimar, tá bem?